Um amigo meu me mandou um vídeo de uma negra chamada Lu de Abolição. O Fábio Bandeira, ele enviou para um grupo social, desse grupo social se espalhou e gerou um grande debate acerca de Lu de abolição. E aí eu comecei a pensar sobre o movimento negro. Lu é a negra que foi discriminada, humilhada, massacrada dentro de um estabelecimento comercial porque era negra. Imagine só, gente. Só que a população negra no país é 60% da população. Imagine, gente, se nós fôssemos levar a sério a população negra, a população parda e a população indígena do Brasil, que não está deitado em berço esplêndido, principalmente nesse governo, que é um governo racista. Eu criei um canal chamado Visão Geral no YouTube e eu estou divulgando aí no Face também. Visão Geral. Eu estou tratando de temas teológicos, temas na área de política social, tema na área de antropologia, na área de filosofia, filosofia do direito. Porque eu sou pobre, mas em toda a minha vida de acadêmico, seja em curso livre, seja em curso superior, seja em cursinho, seja em cursos gratuitos, eu já tenho uns 35 diplomas. Eu posso mostrar isso aqui. Só que isso não tem tanta importância. Porque o inimigo, entre aspas, né, daqui da terra, tem medo de diploma. O inimigo, o eterno inimigo do homem, que representa o mal, ele não tem um diploma. Tem até uma música, né? O inimigo não teme diploma, só o poder de Deus para lhe fazer temor. Se você não entende isso, vai para a igrejinha do interior. Tem um poeta aqui
aqui no nosso estado que canta. Então, quando você fala em abolição, você está dizendo o seguinte, que o negro, ele é livre. Ele alcançou a liberdade há mais de 100 anos. Princesa Isabel assinou o decreto, se aproveitando da ausência do seu pai, que era o rei, e ela estava de posse do trono, ela assina o decreto. E aí ela foge. Para Portugal. Ela foge, né, do Brasil. Porque ela assina uma lei dizendo, olha, os negros, os pardos, os índios estão livres. Ninguém precisa mais andar vigiado pelo capitão do mato. Ninguém mais precisa ir para a senzala. Vocês lembram da novela Escravizaura? Ela era a Escravizaura. Fábio Emerson Bandeira. A Escravizaura, ela era uma negra, é sangue negro, mas ela era clara, mas era filha de o dono da fazenda com uma escrava negra, porque o dono da fazenda, como ele era o senhor do engenho, então ele achava que ele podia violentar as mulheres negras da fazenda. E não é muito diferente hoje, que tem alguns patrões e alguns chefes de Estado que eles dizem o seguinte, nós também podemos humilhar o negro, nós podemos prender o negro, nós podemos chamar o negro de bandido. E aí a gente tem que recontar a história da escravidão. Porque quando houve Princesa Isabel, ela fez a parte dela. Ela foi uma heroína. Mas ela teve que se exilar. Porque os senhores dos engenhos perseguiam os engenhos. Perseguiam, por quê? Porque eles eram simplórios. Diferença de simples. Os negros eram simples, eles eram simplórios. O simples, gente, é aquela pessoa que ele não tem como reagir. Devido à condição que ele vive num regime de escravidão, ele vive num regime de pobreza, ele vive num regime de fome, muitas vezes ele não consegue nem reagir. Então ele é um simples. O simplório é aquele que ele é ignorante. Um exemplo aí do presidente da República. Ele é ignorante, ele é rico, ele é mau, ele é preconceituoso, ele não gosta de imigrante, ele persegue as mulheres.
todo mundo que não concorda com ele é comunista. Só que ele é tipo aquele bebezão, o bebezão que foi criado pelo papaizinho e pela mamãezinha, e ele é um eterno adolescente. Um eterno adolescente. Ele não cresceu, mas ele é um bebezão mau. Porque ele tem consciência de todas as maldades que ele faz. Quando ele faz alguma coisa errada, ele está sabendo que ele está fazendo. Tanto que ele não pede perdão. Ele diz o seguinte, ó, eu dei uma canelada aí, mas ele não se humilha. Ele deu uma canelada aí, tal. Mas ele não se humilha. É o caso da Lu. Quem persegue as Lus da abolição, até né, um contraponto, se é abolição, como é que cria-se esse racismo ainda? Esse racismo histórico, gente. Eu estou falando isso, mas ele fala sempre em tese. Não, estou falando de história, eu estou falando de que eu vivi. Uma vez eu fui comprar um violão em uma loja centro da cidade. Eu levei o talão de cheque. Eu tinha o dinheiro no banco. E aí disse para o moço, ó, eu vou dar um cheque aqui, um talão de cheque aqui, um cheque, uma folha de cheque. Eu usava muito isso, hoje não usa muito. Um cheque para pagar o instrumento aqui, que eu preciso do instrumento lá na igreja. Eu era o responsável pela música da igreja. Eu ainda era um seminarista me preparando para pastorado. E aí eu falei com a moça lá, uma moça clara, de olhos azuis, e eu disse, eu posso dar um chequinho? Ela olhou para mim e como que dizendo assim, esse cara é bandido. Disse, não moço, nós não aceitamos cheques. Vou dar um jeitinho de ir lá fora, procurar um amigo e trocar esse cheque, deixa eu volto com dinheiro. E eu fiz. Procurei um amigo que mora lá fora e tinha um camelô. Tinha um policial que nas horas vagas trabalhava de camelô do lado de fora. Sargento Vanderlei. Eu lembro do nome. Nós congregávamos junto. E aí eu disse ao Vanderlei, troca para mim aqui, eu voltei e comprei. Quando eu voltei, chegou um rapaz, loiro, alto, de olhos azuis. Eu queria comprar um instrumento ali e eu queria dar um chequinho. Pode? Aí a moça fez assim, olhou para lá, olhou para cá, mas ela não me viu. Ela não me viu. Ela disse, não, me dá aí. Só assina embaixo. E aí eu disse, eu fui lá depois, comprei com dinheiro e disse, vocês são racistas, hein? Vocês são racistas, gente. Gente, o racista, você tem que botar o B-17 ou uma suástica nazista na testa dele, para ele ser identificado. A besta, ela tem que ser identificada.
As pessoas têm que saber, não vai fazer nenhuma maldade com essa pessoa. Mas as pessoas têm que saber que ela é a besta. É por isso que lá, na Santa Escritura, diz, ó, você conhece a besta, porque o número dela é 666. Então, toda vez que a besta ela passa em algum lugar, ela tem que deixar o número dela. Ela é obrigada pelas Escrituras e pelo Criador deixar a marca dela. A marca dela, todos têm que saber que ela é a besta. Por exemplo, Hitler, ele teve que deixar a marca. Ele era besta. O Nero, lembra do Nero? Eu botei fogo em Roma. Depois botei culpa nos cristãos, dizendo que foram eles que botaram fogo. Aí ele matou Paulo, 67 depois de Cristo, depois matou Pedro, de cabeça para baixo, 68 depois de Cristo, e ele mandou abrir a barriga da mãe dele para saber de onde ele tinha nascido. Ó, engraçadinho. Acabou inventando uma coisa até boa, né? Para as mulheres. Desculpa, né? Cesariana. Vem de César. Era o César Nero. Só que ele matou a mãe dele, porque naquela época não tinha como conter hemorragia e não tinha anestesia, não. Acabou até inventando uma coisa que de um certo foco, né? É útil. Mas foi uma besta. Porque a pessoa que age com racismo, que age desse jeito, com preconceito, e olha para a pessoa e diz, você é um negro, você é um macaco, você é isso, você é um branquelo. Eu estou falando também para a pessoa do nosso lado que pensa desse jeito. Hein? Tem gente que pensa. Tem gente do nosso lado, pardo e negro, que também pensa desse jeito. E se a carapuça couber na sua cabeça? Todo mundo é igual. Não existe sangue azul, não existe sangue branco, não existe sangue amarelo, verde, de cor nenhuma. O presidente disse assim, eu não tenho culpa porque eu nasci com meus olhos azuis. Eu nasci bonito, com os olhos azuis, com meus olhos azuis. Gente, respeitando meus amigos, eu tenho tantos amigos assim, que são gente boa. Tenho pessoas que eu trabalhei com eles, que são pessoas que para ele não existe cor. Mas tem gente tão idiota neste Brasil que ainda pensa isso. Principalmente lá da terra da Patativa de Maringá. O Moro. Você sabia que eles quiseram dividir o Brasil? O país dos Pampas. Nós não somos brasileiros, nós não somos nordestinos, nós estamos perto, próximo ali da fronteira com a Argentina. Nós estamos no Rio Grande do Sul. Nós comemos churrasco. Nós somos claros, somos brancos.
Então vamos fazer aqui a raça ariana no Brasil. Já pensou se essa moda pega, gente? E o Nordeste resolve fazer também o país africano, sei lá, né? Da Bahia, ou do Nordeste, ou do Maranhão. E aí nós vamos virar estilo Sudão do Sul, Sudão do Norte, que são irmãos e vivem brigando. Nós vamos virar Coreia do Norte, Coreia do Sul, que na fronteira os dois se matando. Nós vamos virar a antiga Alemanha oriental e ocidental, que teve que derrubar aquele muro, porque eles brigavam, irmão brigando com irmão. Eu até conheço uma história, irmão, que havia dois irmãos fazendeiros. Um morava do outro lado do rio, o outro do lado de cá. E os dois eram irmãos e não se topavam. E aí um ia viajar e disse assim: vou fazer o seguinte, eu estou viajando e eu não quero ver mais a cara do meu irmão. Eu sou rico, ele é rico. Então ele contratou um pedreiro e falou: ó, eu quero que o senhor faça um muro aqui do meu lado, para que eu não veja nem o rio e nem a cara do meu irmão, nunca mais. E viajou, ficou um mês fora. Quando ele voltou, em vez dele ver um muro, ele viu uma ponte passando por cima do braço do rio. E aí ele disse para o pedreiro: poxa, eu paguei o senhor para o senhor fazer um muro e o senhor fez uma ponte? Que negócio é esse? Não, eu confundi. Em vez de fazer um muro, eu fiz uma ponte. Eu achei que o senhor queria uma ponte, porque é seu irmão que está do lado de lá. E aí, o outro irmão do lado de lá, quando viu a ponte, resolveu atravessar, trazer os filhinhos dele, a esposa, os parentes de lá, os de cá atravessaram para lá, e aí eles se uniram. Poxa, rapaz, vamos reconciliar, vamos parar com essa bobagem. E aí se abraçaram, né? Beijo no rosto. Olha, isso aqui é minha esposa, isso aqui é minha filha, isso aqui é meu filho, isso aqui, olha, isso aqui é minhas terras. Quanto tempo eles não se viam por causa do orgulho. Viu, Fábio Bandeira? Por causa do orgulho eles não se viam. Né? Passou um aqui que eu não pude nem dar o sinalzinho de acenar para ele. Passou muito rápido. Então, Fábio Bandeira, ó, esse negócio de racismo é bobeira, bobagem. Bobagem, né, Fábio? Se é negro, se é índio, se é mulato, coisa linda, né? Os mulatos, né? O samba, que samba e tal. É coisa linda. Eu não sei sambar, né? Mas coisa linda, gente. É Brasil. É Brasil. Que pena, né? Um caso desse de Lu, de abolição, que foi humilhada porque é negra, dentro de um estabelecimento comercial. Que pena que as pessoas estão olhando
apenas para a aparência, apenas para o dinheiro, apenas para uma credencial. Uma pessoa tem uma credencialzinha, mostra aqui, ó. Eu sou procurador da justiça. Aí a coisa muda. Não porque respeita a cor, não, mas porque respeita o título. Que pena, né, gente? Que pena que quando você chega numa igreja e a pessoa diz assim, você não pode entrar aqui porque você está de chinelo de dedo. Que pena, né? Que pena. Que pena. Eu volto, se Deus permitir.